a gente aceita a ideia de unidade de conservação de uma forma muito intuitiva. Para que tem que ter um parque? Porque é bonito, porque é bacana. Mas a importância de uma unidade de conservação vai muito além da questão estritamente estética. E a gente pode utilizar ferramentas de economia do meio ambiente para estimar qual é a importância para a sociedade daquela área protegida. Então, se você pega uma unidade de conservação que tem visitação, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Nacional da Tijuca, a gente tem uma contribuição muito importante dessa qualidade ambiental para a economia através do impacto que a visitação vai fazer sobre a economia local. Porque o turista que vem visitar, ele gasta contratando serviços. Ele vai contratar um guia no local, ele vai contratar um serviço de acomodação, ele vai precisar se alimentar. E isso gera um efeito multiplicador que vai muito além simplesmente do que é pago na porta, na bilheteria do parque. Mas esse parque, mesmo não tendo visitação, mesmo não tendo uma cobrança sobre a sua bilheteria, ele pode trazer uma importância econômica grande pelos serviços ecossistêmicos que ele está garantindo. Por exemplo, o Parque da Tijuca foi basicamente inspirado numa área de reflorestamento que o imperador Dom Pedro II mandou executar na segunda metade do século XIX para proteger os mananciais. Então, um aspecto importante que uma unidade de conservação tem é a proteção de recursos hídricos. Isso muitas vezes é ignorado. Um outro elemento importante é a contenção de solo. Nós temos a presença de polinizadores, de animais polinizadores que vivem em áreas selvagens, mas que vão, por exemplo, para uma área de cultivo e afetam a produtividade agrícola. E eu, com técnicas de economia, posso medir a importância dessa unidade de conservação para avaliar o quanto que a agricultura está se beneficiando disso. Ou eu tenho a questão do carbono, que hoje é fundamental. Infelizmente, o Brasil ainda é um dos maiores emissores do mundo por uma das razões mais tolas, mais ineficientes, que é o desmatamento. A gente gera muito pouca riqueza para tanta emissão de dióxido de carbono. E as unidades de conservação são mantenedoras de estoques de carbono nas florestas nativas, e quando elas são criadas em áreas que já foram desmatadas e você permite a revegetação, então você está gerando um serviço de captura desse carbono na atmosfera. E eu, através de técnicas de economia ambiental, posso estimar a importância econômica dessa ação e mostrar se ela é mais ou menos lucrativa para a sociedade do que converter aquela unidade de conservação, por exemplo, numa grande pastagem, como é a grande maioria das áreas hoje desmatadas no Brasil. Então, quando a gente incorpora esses elementos e faz essa fusão, a gente tenta levar dois tipos de raciocínio, duas lógicas de pensamento juntas, para a gente conseguir formas mais eficazes de garantir o que a gente procura, que é a sustentabilidade.